Olá, meu nome é Fernanda Amaral, eu sou fonoaudióloga e compartilho com vocês os meus estudos dentro da reabilitação vestibular e principalmente na VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna. E hoje a gente vai estar conversando sobre a VPPB típica e atípica do canal posterior e também comparando a VPPB atípica do canal posterior com a VPPB do canal anterior, que é ainda mais rara. Então, para a gente começar isso tudo e entender o que eu estou falando, a gente vai pegar o nosso canal semicircular. Este aqui é o nosso canal semicircular. Nós temos um canal semicircular do lado direito e do lado esquerdo, como a gente pode ver aqui nesta cabeça linda que a gente tem aqui, olha. Então, a gente tem do lado direito e do lado esquerdo. É claro que no nosso sistema vestibular ele é bem pequenininho, os nossos canais semicirculares. E aqui é para que a gente possa ver. E a gente vai estar hoje num assunto bem aprofundado, para que vocês possam estar entendendo as diferenças dessa VPPB. O que é essa VPPB típica? Quando os cristais no canal posterior estão aqui, olha, próximos da ampola. Então, a gente tem o canal anterior, que ele é mais alto e raramente os cristais se alojam nele. A gente tem o canal horizontal, que é cerca de 10, 15% das VPPBs, e o canal posterior, que é o mais comum, onde mais de 80% das VPPBs estão no canal. Esses cristais vão parar no canal posterior devido à posição que ele tem e como ele fica mais baixo quando a gente deita. Então, principalmente à noite, esses cristais que se deslocam descem pela cruz comum, que é essa posição que tem aqui, essa estrutura que tem aqui, chamada de cruz comum, e entram dentro do canal posterior. Mas uma dificuldade que a gente tem ao trabalhar com o paciente é a gente fazer a diferenciação, saber se a VPPB, dessa VPPB atípica do canal posterior, com relação ao canal anterior, e é principalmente sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre a típica, tá? Vamos começar com aquela que é muito fácil do canal posterior. Então, quando os cristais entram por essa cruz comum, eles entram pelo canal posterior, tá? E ficam aqui próximos à ampola. Quando a gente faz um movimento com esses cristais dentro da endolinfa, isso gera um movimento, um nistagmo nos olhos, que a gente consegue identificar que esses cristais estão no canal posterior, pela excitação do canal. Então, a excitação desse canal posterior, com a movimentação dos cristais aqui dentro, vai gerar um movimento característico nos olhos, que vai me indicar que esses cristais estão aqui dentro. E qual que é o movimento que a gente observa quando é VPPB típica do canal posterior? Quando eu faço, por exemplo, um teste de Dix-Hallpike, que é um teste que eu viro a cabeça do paciente 45 graus para o lado que eu vou testar, vamos supor que é o lado direito, deito o paciente. E o que eu observo? Se é o lado direito, eu vou observar um movimento vertical superior e um movimento torsional no sentido anti-horário. Esse é o nistagmo característico de uma VPPB de canal posterior direito. E esse movimento vertical superior e torsional tem a ver com os músculos que estão ligados a essa estimulação e excitação do canal posterior. Então, o canal posterior está ligado ao músculo reto inferior e o oblíquo superior. No reflexo vestibulocular vai puxar o olho para baixo e a componente rápida do nistagmo vai jogar o olho para cima. Então, por isso que eu disse que a aula é avançada. O nistagmo ele tem duas componentes, a componente lenta, que é o reflexo vestibulocular, e a componente rápida, que vai trazer o nosso olho no sentido contrário, para ajustar esse movimento, esse deslocamento que ocorreu com essa estimulação. Então, é o nistagmo que aparece, e o nistagmo característico da VPPB do canal posterior, ele tem um componente vertical superior e torsional. O anti-horário quando é o lado direito estimulado e horário quando é o lado esquerdo. Então, os cristais, quando eles estão aqui, eu vou colocar meus cristais aqui, ó.
Ao realizar este movimento, eu levo os cristais para longe da ampola. Então, é uma corrente ampulífuga, que para o canal posterior é uma corrente excitatória. Então, essa corrente ampulífuga vai gerar esse nistagmo vertical superior com componente torsional. Esse componente torsional, ele é no sentido anti-horário para o lado direito e horário para o lado esquerdo. Quer dizer, ele bate para o lado acometido, tá bom? Agora, existe uma outra possibilidade, que seria a VPPB atípica do canal posterior. E é também chamada de VPPB apogeotrópica ou agiotrópica. E o que acontece? Onde que esses cristais eles podem estar? O que ocorre é que esses cristais, eles podem estar nesta posição. Se eu virar, acaba que eles vão cair, sabe? Os cristais. Mas olha, vamos olhar aqui. A posição comum é aqui. Mas eles podem estar por aqui, próximos à cruz comum. Então, foi observado, né? Quando a gente atende muitos pacientes, a gente vai observando casos atípicos e vão tentando explicar o que pode estar acontecendo. Então, observaram que alguns pacientes, eles, na hora que fazia a movimentação, na hora que fazia a avaliação, ao invés de aparecer um nistagmo indicando uma excitação desse canal posterior, aparecia um nistagmo indicando uma inibição do canal posterior. Tá, então ocorreu a inibição do canal posterior. Qual que é o movimento que eu iria identificar? Tá? Os cristais estavam aqui, na hora que eu deitei, eles vieram para cá. Eles fizeram uma corrente ampulípeta. Se eles estavam próximos da cruz comum, na hora que eu deitei, a corrente ela não foi ampulífuga, que é excitatória para o canal posterior. Ela foi ampulípeta, que ela é inibitória para o canal posterior. E aí, qual é o movimento que eu vejo? É ao contrário. É um movimento totalmente ao contrário. Ele vai ser vertical inferior, com componente vertical inferior. E se o lado direito é o lado acometido, o componente torsional vai ser horário. E se for o lado esquerdo acometido, ele vai ser anti-horário. Então, ele vai bater no sentido contrário. Mas aí é que tem uma questão. Esse movimento que a gente vai observar nos olhos do paciente, ele é o mesmo movimento que a gente observa quando ocorre a excitação do canal anterior. Meu Deus, lembra que os canais, eles formam pares. O direito horizontal direito com horizontal esquerdo, o posterior direito com o anterior esquerdo, que são pares coplanares, e o anterior direito com o posterior esquerdo. Então, eles formam pares porque estão no mesmo plano de estimulação. Quando um é excitado, o outro é inibido, tá? Então, quando um é excitado, ocorre a inibição do outro. E o que acontece? Que quando esses cristais, eles estão no canal anterior, tá? Então, vamos colocar eles lá no canal anterior. Oh, meu Deus. Ó, eles estão no canal anterior. Na hora que eu deito o meu paciente e que eu gero uma corrente ampulífuga longe da ampola do canal anterior, ampulífuga, e essa corrente ampulífuga, ela é excitatória para o canal anterior, vai gerar um movimento que é característico da excitação do canal anterior, vertical inferior com componente torsional. No sentido, quando é o lado direito, é no sentido anti-horário, tá? Mas só que, do lado esquerdo, é no sentido horário. Só que eu estou na posição que é, por exemplo, vou tentar ajudar vocês a entenderem. Vamos supor que eu vou fazer o teste de Dix-Hallpike. De novo, vamos lá. Vou fazer com o meu paciente o teste de Dix-Hallpike. Na hora que eu faço o teste de Dix-Hallpike, eu estou
testando o canal posterior direito e o anterior esquerdo, tá? Se eu tiver uma VPPB do canal anterior esquerdo, não tenho do posterior direito, mas eu tenho do anterior esquerdo, eu vou ter um nistagmo vertical inferior com um componente torsional batendo para esse lado esquerdo. Um componente torsional agiotrópico, ou então do lado esquerdo ele vai ser no sentido horário, batendo para lá. Porque eu estou testando aqui virado para o lado direito, mas eu estou testando o lado esquerdo também, o canal anterior esquerdo. Então ocorre algo que é muito semelhante. A VPPB atípica do canal posterior, quando esses cristais estão próximos à cruz comum, vai gerar uma corrente que é ampulípeta inibitória nesse canal posterior e que vai gerar um movimento ocular de nistagmo idêntico ao movimento que ocorre com uma VPPB de canal anterior, que está ocorrendo no lado contralateral do que eu estou fazendo a excitação, né? Ali estou virada para a direita, mas eu também tenho que lembrar que eu estou estimulando o outro lado no canal anterior. E é por isso que eu estou conversando com vocês sobre isso, porque é algo que gera bastante dúvida. E você pode me perguntar, e aí qual é a manobra que eu vou utilizar? Como é que eu vou saber? É muito difícil, tá? Na prática é difícil você saber qual é o lado. E como que eles chegou a essa hipótese dessa VPPB atípica do canal posterior? Por quê? Quando eles fizeram uma avaliação, eles identificaram esse nistagmo e pensaram, deve ser canal anterior, vamos tratar com esta manobra. Realizaram uma manobra no paciente para tentar tirar os cristais do canal anterior, que era o que eles imaginavam que poderia estar acontecendo. Só que na hora que eles foram retestar o paciente, apareceu uma VPPB típica de canal posterior daquele lado que eles estavam retestando. Então, voltando aqui para que vocês possam entender, vamos supor que eu estou desconfiada, eu fiz um teste de Dix-Hallpike virando a cabeça para a direita. Só que eu tenho que lembrar que eu estou testando o labirinto direito posterior, mas o anterior esquerdo. Apareceu um nistagmo indicando uma VPPB de canal anterior esquerdo. Então, eu resolvi fazer uma manobra que pode ser o Epley reverso, né? Ou o Semon invertido, pode ser um Iacovino, e para tratar isso. Aí agora eu vou retestar esse canal anterior esquerdo com a mesma manobra do Dix-Hallpike. Na hora que eu faço o reteste, eu observo um nistagmo típico, isso que eles observaram, típico de canal posterior. Agora eu não tenho mais uma característica de canal anterior esquerdo, mas sim uma característica de canal posterior direito, típico de alteração de canal posterior direito. Quer dizer, houve uma conversão do canal esquerdo para o direito? Do canal anterior esquerdo para o canal posterior direito? Não. Quer dizer que não era uma VPPB de canal anterior esquerdo, era uma VPPB de canal posterior direito, mas os cristais estavam perto da cruz comum e fizeram um movimento invertido do que eu esperava. Um movimento mostrando uma inibição do canal, ok? Então, essa VPPB, ela era uma VPPB de canal posterior e não uma VPPB de canal anterior. E aí que eles falaram, olha, então existe uma outra possibilidade, e foram estudar. E aí, como que a gente, na nossa prática, a gente vai conseguir diferenciar? Eu até tenho um artigo aqui, que é de 2014, que fala sobre VPPB típica e atípica do canal posterior e comparando a VPPB atípica do canal posterior, né? Na verdade, é VPPB do canal anterior e do canal posterior agiotrópico. Duas formas raras de canalolitíase vertical, tá? Eu vou lendo aqui para vocês pontos importantes desse artigo. Ele é um artigo italiano do Califano. E nesse artigo ele tenta ajudar a gente a conseguir identificar. Ele diz que na avaliação
O canal, quando é uma VPPB atípica do canal posterior, você consegue identificar melhor um componente torsional, mais do que na VPPB do canal anterior. E pode acontecer na VPPB do canal posterior, atípica, de na hora que o paciente sentar, ter mais uma inversão do movimento, você conseguir ver melhor essa inversão quando ela ocorre, ela é bem intensa, né? Porque aí nós vamos estar ocorrendo uma excitação do canal na hora que o paciente senta. E você pode ter uma maior estimulação, tá? Então, ela não é fácil de diferenciar, mas você poderia conseguir perceber porque o movimento vertical é bem mais intenso no canal anterior, na VPPB do canal anterior, e mais torsional, com componente mais torsional na VPPB atípica do canal posterior, tá? E aí nesse trabalho, eles colocaram, para vocês verem como não é fácil, eles colocaram que as VPP, eles trataram, quando eles desconfiaram que era VPPB de canal anterior, eles trataram com a manobra de Iacovino. Consideraram uma VPPB certa de canal anterior quando ocorreu uma conversão para uma VPPB típica daquele lado, seja de canal anterior ou seja de canal posterior. E aí eles confirmaram que era aquele lado mesmo. Vamos supor, eu desconfio que é uma VPPB de canal anterior esquerdo. Fiz em Iacovino. Na hora que eu fui testar, apareceu um nistagmo típico de uma VPPB de canal posterior esquerdo ou de canal horizontal esquerdo. Então, quando houve uma conversão de canal, eles deram a VPPB como certa. Uma VPPB eles consideraram provável quando a manobra resolveu. E uma VPPB possível quando não teve melhora. Não teve melhora, fizeram várias vezes a manobra, testaram outras manobras e não teve melhora. Então seria uma VPPB, um diagnóstico possível, tá? Então foram esses 3 critérios. Então, para vocês verem, eles só conseguiram classificar como certa quando houve uma conversão de canal. E aí vocês realmente confirmam que era VPPB de canal posterior, atípica, ou era VPPB de canal anterior. Então, a mesma coisa eles fizeram com a VPPB de canal posterior, só que eles trataram a VPPB do canal posterior com a manobra liberatória rápida, tá? A manobra liberatória rápida, que manobra é essa, meu Deus? A manobra liberatória rápida é uma manobra muito parecida com a manobra de Epley, só que você faz ela em 2 etapas. Você está testando o paciente no DICS, né? Primeira posição do DICS ali, você já vai com o paciente direto para a terceira posição do Epley, que é com o nariz apontado para baixo. Você gira o paciente 180 graus, tá? Então, ela é uma manobra rápida, 2 etapas, e eles utilizaram essa manobra nessa pesquisa, neste trabalho, para tratar os pacientes com VPPB atípica do canal posterior. Existem outras manobras que a gente pode utilizar, como por exemplo, a manobra de Demis-Semon, que você vai virar a cabeça do paciente para o lado contrário, para o lado saudável, como se você fosse fazer um Semon, lado saudável, e ao invés de você deitar o paciente para trás, você já vai direto com o paciente com o nariz para a maca. Também é para tratar essa VPPB atípica do canal posterior e para tentar explicar por que esses cristais estariam ali próximos à cruz comum, por que eles não voltam para o lugar, né? Eles tentaram explicar por provável alteração na morfologia mesmo do canal posterior, que podem aprisionar esses cristais ali nesta área. A conclusão desse artigo foi que, baseados na eficácia da manobra terapêutica, né, nessa forma de conversão canalicular ou a resolução direta da doença, confirmaram que os padrões oculomotores relatados na literatura permitem a correta identificação tanto do canal anterior quanto do canal posterior atípico e que precisa de uma análise cuidadosa desse nistagmo. Mas na prática eu vejo que isso é muito difícil, tá? Agora, o mais interessante é que recentemente foi estudado por autores italianos, o Castellucci, em 2020, um artigo de 2020, que ele diz que
A gente pode utilizar o Video Head Impulse Test. Então, quem tem essa possibilidade, né, do Video Head Impulse Test, que vai estar avaliando separadamente cada canal semicircular em altas frequências, você consegue diferenciar essa VPPB de canal anterior da VPPB atípica do canal posterior, observando qual é o canal comprometido. Porque esses cristais, eles às vezes obstruem parcialmente. E até uma avaliação de baixa frequência não estaria comprometida, mas uma avaliação em alta frequência estaria comprometida essa avaliação do reflexo vestibulocular relacionado com esse canal comprometido onde esses cristais estão. E aí você conseguiria dizer se é uma VPPB de canal anterior ou é uma VPPB atípica do canal posterior, para que você possa utilizar a manobra mais certa, entender melhor o que está acontecendo, né? E aí faz uma avaliação antes e após a manobra com o Video Head Impulse Test e você consegue identificar qual é o canal afetado. Muito legal, não é? Muito legal isso. É um trabalho de 2020 do Castellucci, ok? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. É um assunto com mais detalhes. Mas é muito bom a gente estudar e saber o que está acontecendo, né, pessoal? Cada vez a gente ajuda mais os nossos pacientes. Grande abraço para vocês!